tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 16 de março de 2011, quarta-feira. O verbete é 1870, 5 páginas, 45 logias e 18 máximas. Chamo a atenção para o detalhismo, que tem 12 máximas. O verbete, o tema, vontade ternária. A especialidade, voliciologia. Definologia. A vontade ternária é a condição intraconsciencial da consim, homem ou mulher, capaz de viver empregando de modo razoável as energias conscienciais no governo sadio, simultâneo, do corpo humano, do psicossoma e do mental soma. O holopensene pessoal homeostático favorecendo o domínio holossomático. A forma holopensênica hígida, otimizando o funcionamento do holossoma. A relevância inexcedível quanto à evolução consciencial da condição da vontade ternária. O emprego das energias conscienciais com discernimento. O uso dos veículos de manifestação com sabedoria. O EV desencadeando a conquista pessoal da vontade ternária. A participação na condição de mini-peça autoconsciente do max mecanismo interassistencial multidimensional. A caracterologia, lá na divisão da argumentologia. 3 modalidades ou categorias da vontade no emprego das energias conscienciais, atuando por meio dos veículos de manifestação, de acordo com o nível de evolução da consciência. Vontade unitária, binária e ternária. Agora, tem na taxologia 3 categorias de domínios energossomáticos. Domínio somático, através das ECs. Domínio psicossomático, através das ECs. E domínio mental somático, através das ECs. Nós temos 4 veículos de manifestação. O que interage com tudo e a interface é justamente o energossoma. Na remissologia, nós destacamos 5 verbetes no meio de 15. Autodeterminologia, autodomínio da vontade, propulsor da vontade, teste da vontade e voliciolina. Frase enfática. A vontade ternária demarca o início da homeostase evolutiva da consciência a caminho de dominar toda a vida humana, que é o serenão, e não mais precisar de ressomar por aqui, que é a consciência livre. Qual categoria de vontade você já alcançou? A vontade ternária está próxima ou distante de você? A pergunta. Escuta algumas pessoas que não fazem TENEPS dizendo que todos os dias exteriorizam energias, dando a entender que exteriorizam mais do que fazem EV. Observe que em muitos casos estas embarcam fácil no assédio. O ideal é fazer mais EV ou exteriorizar mais energia? Pode comentar qual é o efeito de cada manobra na consim? Olha, o ideal é praticar a TENEPS. É onde a pessoa vai fazer barba, cabelo e bigode mais depressa com os fenômenos parapsíquicos. É o melhor que você faz. Agora, o efeito, por exemplo, aí, fazer mais EV, exteriorizar mais energia. O ideal é fazer tudo isso junto. Quanto mais, melhor. Outra, sou arquiteta formada no Brasil, casada há 42 anos. Tenho 2 filhos, hoje com 19 e 16 anos. Moro nos Estados Unidos há 10 anos. Eu e meu marido temos uma empresa de importação de granito e estamos, apesar da crise, nos indo muito bem. Eu ajudo uma criança em Honduras e procuro ajudar vítimas de desastres naturais, enviando comida no caso do Haiti. Mas sinto que isso não é suficiente. Preciso fazer algo maior. Preciso mudar o destino de pessoas em necessidade. Não sei de que forma. Não trabalho de arquiteta aqui nos Estados Unidos. Não estou licenciada. Pode me ajudar? O ideal seria dar o endereço da IAC para ela. Eu não sei onde é que ela mora, não está falando aqui. E ela
dá um jeito, por exemplo, de ler o manual da TENEPS. O manual da TENEPS já pode tirar pela www, né? Site. O site da IAC, né, é www.iacworld, que seria world.org. www.iacworld.org. Agora, ela pode também, acho que no site, o Shopcons, né? Pelo site. Tem o telefone para o livro, seria a Epígrafe, Livraria Epígrafe. O número de telefone seria 45 3525 0867. E o site é www.shopcons.com.br. Muito bom. Gostaria de saber de que maneira funciona o processo de assistencialidade. Há pouco tempo falou de você, dando como exemplo seu próprio sangue. Gostaria também que o senhor indicasse mais alguns exemplos da Consim que tem a tendência à assistencialidade. Olha, a melhor coisa que tem, nós já demos essas técnicas todas. A técnica básica é a TENEPS. É a tarefa energética pessoal diária para o resto da vida. Isso aí funciona mais na interassistencialidade e a pessoa vai entender isso mais depressa. E desenvolve também os processos parapsíquicos ao mesmo tempo. De modo que hoje aqui está na base da receita da TENEPS, manual da TENEPS, para todo mundo está aparecendo aqui. Mês passado tive uma retrocognição, no qual eu trabalhava de matemática no Egito Antigo, mais precisamente com geometria, o que tem muita lógica com a minha facilidade nessa vida com matemática espacial. Tive uma discussão amigável com uma pessoa, parecia que estávamos discutindo um projeto. O meu amparador poderia ser essa pessoa, pois sempre que tem alguma dificuldade em qualquer teoria relacionada a modelos matemáticos, tenho inspirações bem inteligentes. Que maneira conhecê-lo? Olha, o ideal seria através da TENEPS também. É ou não é? Ó, é a terceira receita da TENEPS que eu estou dando hoje. Mas tudo tem sua razão. É possível duas pessoas serem amantes extrafísicos sem se encontrar na intraconscienciologia e levando em conta que nenhum dos dois pratica sexo enquanto consim? Olha, existe o Congresso Subtilis, a maioria que tem é um processo de projeciologia mesmo. Lá no livro Projeciologia você vai ver o que significa. Agora, é um vampirismo com íncube e súcubo. É preciso ver isso. Esse negócio de ser amante extrafísico, seja de consim ou de consciex, é muito raro isso ser cosmoético e sair bem. É preciso ter muita base, muito embasamento de equilíbrio e domínio dos processos de energias e do parapsiquismo, senão não dá não. Eu aconselharia você a ler o livro Projeciologia. Poderia aprofundar melhor o último item da parafatologia, a paracirurgia, no contexto da própria ou da vontade ternária. E de quais maneiras poderemos conseguir e obter a forma holopensênica rígida, otimizadora do funcionamento do holossoma? Olha, essa forma ela é feita através da interassistencialidade acumulada. Pouco a pouco, dentro do acervo da interassistencialidade, vai mudando o holopensene onde a pessoa muda, ou ela vive, e as coisas vão mudando com ela. Agora, a paracirurgia, no contexto da vontade ternária, é a base do processo mais avançado que tem, porque a paracirurgia ela existe. Agora, é preciso chegar a um domínio relativo do holossoma. Então, é o processo do soma, do psicossoma e do mental soma. Então, isso se faz através do domínio da energia. A paracirurgia é feita pela energia. Então, isso tudo é possível. Quem é que estava aí com o microfone? Tinha uma pessoa. Ah, é você. Uma coisa bem básica mesmo. Eu queria saber se é possível a pessoa ter uma holomaturidade
razoável antes de atingir essa condição da vontade ternária. Consciência humana tudo é possível, né? Mas eu tenho que falar aquilo que é o razoável, aquilo que acontece. Satisfatório. Tudo é exceção. Se ocorre, é exceção. Exceção existe, né? Mas não interessa. Por exemplo, essa condição aí da pessoa fazer autoparacirurgia, etc. Isso tudo requer Isso tudo requer muito traquejo de vivências anteriores, onde a pessoa foi pitonisa, etc. Tal. Tá. Então, isso já subentende um domínio razoável do holossoma. É sempre. Sem o domínio do energossoma, é difícil qualquer dessas coisas que nós estamos falando aqui. E aqui você está querendo dizer que o domínio do energossoma é a chave para essa holossoma. A vida, a chave, é a energia consciencial, é o estado vibracional. O que tu queres, ô cachorro? Aqui na página 3, na Hominologia, segunda linha, você fala do Homo sapiens libertários. Você poderia falar um pouco mais sobre ele? Homo sapiens libertários é aquele que procura ampliar os holopensênios aonde ele está. Então ele exterioriza energia, ele geralmente mexe com o processo da interassistencialidade, quase sempre está praticando TENEPS. Então esse é libertário. E é o caminho dele a dispersidade, cedo ou tarde. Com a dispersidade a pessoa alcança o 13 de maio, né? Então o dia da liberdade mesmo, o dia da libertação dos escravos do assédio. Então o estudo ocorre. Agora, depende do nível da pessoa, o que ela faz, o que ela coloca como megafoco na vida, né? Isso é importante. Ele reforça amplia os holopensênios positivamente. Agora, observa bem a síntese desse verbete. O ternário é porque mexe com o corpo, o psicossoma e o mental soma. O que é que mexe? É o segundo corpo, energossoma. Agora, a vontade é que manda nisso. Por isso que é a vontade ternária. Agora veja, essa vontade implica intenção, determinação, deliberação, perseverança, coerência, prioridade, evolução, cosmoética, e por aí vai. O que é que ela falou? Vamos repetir. Escuta só. Nós temos o holossoma constituído de 4 veículos, tá certo? Soma, energossoma, psicossoma e mental soma. Você pinça e tira o energossoma. Esse energossoma, então, através da sua vontade, vai dirigir o soma, o psicossoma e o mental soma. Agora, o que é que faz isso? O que é que governa? O que dá direção? Qual é o leme disso? As rédeas. É a sua vontade. Mas a vontade precisa da intenção, da determinação, da deliberação, da cosmoética, da evolução, da prioridade, da coerência, da, vamos dizer, a consistência no tempo, que é a persistência. Consistência no tempo, que é a persistência. E a consistência no local. Você está entendendo? Que é a paciência. Preciso falar mais alguma coisa? Eu falei muito mais do que da primeira vez. Eu posso voltar e falar tudo. Isso é que eu chamo da lexicologia vocabulária, no caso aí, verbar. Não, é a verbar. Tá certo? Volto. Aqui na taxologia, nós temos 3 domínios, né? Você poderia explicar o que está por trás desses domínios? O que move esses domínios? É lógico, energia, mas em que nível isso? Não, o problema todo aí é o seguinte, você olha bem só. O que é que está no fim? O domínio somático, através das ECs, leva para a autorregeneração. O que chama isso? Essa autorregeneração básica tem um nome que eu dou. Qual que é? Esse
Qual é? Macrosoma. Cadê a inteligência de vocês? Já ficou Não é macrosoma, não? macrosoma. É macrosoma. Agora vamos no segundo. Domínio psicossomático através das ECs. Irrompimento do psicossoma. Esse é perfeito para ver. É a hora que a pessoa começa a entrar onde? Tem um negócio. Qual é o fenômeno? Semiconsex. Qual que é? Isso, olha lá, descoincidência vígio. Falamos lá com a Polegar, o pai de todos, ela é a mãe de todos. Mexeu nela. Ela mata todos. Agora vamos para o terceiro. Domínio mensal somático das ECs. O fenômeno da cosmoconsciência. Esse não preciso falar. Que esse aí estende tudo. Então, é o discernimento cósmico. Esses 3 domínios, eles são estanques. Lógico, ele pode ter os 3 juntos, mas Não, ele pode ser só eles somático. se manifestam especificamente, cada um por si, dependendo da situação. É tanto que os 3 fenômenos que eu estou mostrando para vocês são diferentes. Agora, o que eu estou é o seguinte, vocês ainda não perceberam. Eu estou colocando a fenomenologia dentro da fenomenologia. Para mostrar o lado de cá e os outros lados. Entende? Olha bem que você vai encontrar isso aí. Parece uma coisa muito simples, mas o negócio é complexo. É complicado, porque você Agora, pode ter o esse domínio... caso de eu colocar o fenômeno exatinho para a pessoa, não é possível que vocês não vão entender isso mais. Mas, por exemplo, o Agora, o domínio... melhor da história é que eu não coloco aqui o que é, né? Eu não falei o macrosoma, não falei o irrompimento, o que é, e não falei da cosmoconsciência, que é, vamos dizer, no caso aí, o mega holo discernimento fenomenológico. Então ele pode ter... A gente pode acrescentar aqui, esse mas domínio... eu acho que é demais. Eu tenho que fazer, de vez em quando, o povo pensar. Não, como é que fica? Então, esse domínio ele pode ser só somático. Agora, se ele é psicossomático, ele vai incluir o somático. Agora, eu já dei o fenômeno. Presta atenção no fenômeno. A hora que a Rosa chegar e começar a olhar para você e falar assim, Arlindo, você está mais alto, está cheio de energia, está em cima da sua cabeça, você virou um gigante. Isso é rompimento psicossoma. Então, esse rompimento é o início da descoincidência vígio. E o mental somático? Você sabe que a minha mulher via essas coisas comigo o tempo todo. Né? Eu trabalhei com ela há muitos anos. E o exemplo do mental somático? Comigo ela funcionava, ela só não funcionava publicamente, comigo ela funcionava. Se vocês pensarem em matéria de fenômeno, eu dei para ela. Agora, chegou um ponto que a cabeça já não funcionava mais, aí eu tive que parar. Mas o mental entendeu? somático ele tem uma cosmoconsciência, expandiu a consciência. Todos vocês que vivem comigo podem ver esses fenômenos conforme a ordem. Você está entendendo, Pedro? Ele está tendo mais convivência comigo ultimamente. Então eu já falei com ele, presta atenção, o que é? A mesma coisa é o César. O César está dominando a opção de coisa de energia. Então, está no nível que ele precisa de ver como é que funciona comigo. Agora, a hora que eu falo comigo, não sou eu só. Você já percebeu que não sou eu. Eu sou um embaixador. De vez em quando de pé quebrado, mas sou. Entende como é que é? A gente está lá. A situação é essa. Então, com isso, as coisas mudam. Porque as consciências funcionam através de mim para mexer com as pessoas que estão perto de mim. Sempre foi assim. E outra coisa, e sempre vai ser assim. Com vocês também vai ser a mesma coisa. Ou já deve ser assim. Uma outra coisa, você já deve ter muitos fenômenos que você não percebe. Os fenômenos sutis são mais difíceis de pescar. Agora tem que estar de olho o tempo todo. Não vai. Eu não estou falando aqui de tempestade magnética, não, que isso aí já é demais, é querer muito. Está entendendo? Estou falando o arroz com feijão extrafísico, por exemplo, a sensibilidade impressiva. Muitos de vocês já têm.
Agora, às vezes vocês não captam, outra hora vocês não juntam as pontas. Isso tudo precisa de ser feito. Uma coisa boa são as dinâmicas aí de parapsiquismo. Isso aí faz a pessoa pensar mais. Agora, o melhor mesmo que tem é uma coisa só. O que é? TENEPS. Porque a TENEPS é você com o amparador, você já está lá. Já está agindo dentro. Você está dentro do contexto. Então a situação funciona, o negócio é sério. Agora aqui, o senhor poderia explicar melhor, em Sinergismologia, página 1, quarta linha, o sinergismo, escala da descrição volicionina. É o contrário disso que eu acabei de falar aqui. Que vocês usam a volicionina, mas não têm ideia. Então, são discretos pela ignorância. Você está entendendo? Agora, aqui é o contrário. A pessoa é discreta pela inteligência. Vocês estão entendendo? Não. Escala da descrição, volicionina. Está bem claro isso para vocês? Então, volicionina é a energia, o combustível da sua consciência, da sua vontade. Você põe isso em funcionamento. Agora, com discrição. É aquele meu negócio. Eu posso chegar num lugar, funcionar ali no ambiente inteiro, muitas pessoas, aqueles que foram mais sensíveis, eu vou funcionar mais em cima deles, e ninguém percebe nada. Vampiro aí ficou pequeno. Eu sou muito mais do que isso. Qualquer um aqui pode fazer isso, depende de vocês. Então, sinergismo através da energia é um absurdo, os fenômenos que acontecem. São absurdos, é uma absurdidade. Agora outro. Li que o senhor considera os 3 principais poderes da consciência, a vontade, a intenção e a organização nessa ordem. Questiono principalmente o segundo, pois vemos muita gente sem intenções cosmoéticas com muito poder sobre os outros, empresários, políticos. Então, que tipo de poder é esse que o senhor se refere? Eu me refiro à intenção evolutiva, à ética do processo, a prioridade que a pessoa dá para a intenção. O que adianta o político que está lá, se ele é um politicão, politicário, está fazendo a politicalha? O que adianta isso? Não adianta nada. Que poder que ele tem? Nada. Poder baratrosférico? Ô, companheiro, você precisa saber o que a gente chama aqui de baratrosfera. Tudo isso que você está falando é baratrosfera. Empresário e político tem poder demais, se não tiver cuidado. Agora, o cara perguntou para o Ike Batista, que é o cara mais rico do Brasil, tem 30 bilhões. Como é que é? Nós pessoas estamos vivendo num país que é cheio de miséria ainda, muita gente que está passando necessidade. Sua consciência dorme bem à noite com tanto dinheiro? Ele virou e falou assim, sim. A primeira coisa, eu não empresto dinheiro dos outros. Quer dizer, ele falou, eu não sou agiota, não é isso que ele quis dizer. Outra coisa, eu estou aplicando meu dinheiro em favor de todo mundo, porque está tudo empregado. Então, veja, ele não está com dinheiro no bolso. Em parte, ele tem sua razão. Ele está começando a entender o que é o tycoon, quer dizer, o bilionário que mexe com o processo. Eu gostei da resposta dele. Ele não é nada bom. Agora, foi o pai dele que deu essa riqueza para ele. Ele divide toda hora falar no pai. Eu não vejo ele fazer isso. Ele falou que quer ser o primeiro do mundo, né? O cara mais rico do mundo. Pois Mas ele mas quer dar isso como exemplo. mas com esse processo de mineração, ele pode ir longe mesmo. Agora, por outro lado também, vemos muita gente com vontade cosmoética não conseguindo nada. Pode explicar isso com essa ordem de importância? Não está conseguindo nada porque a pessoa não tem vontade. Está na cara. Tem vontade de coisa nenhuma. Ela fala que tem, mas ela não age. Vontade é um processo teático. É da teoria e da prática. Eu tenho vontade. Isso é vontade? Que bobagem é essa? Eu tenho vontade, vou fazer o que precisa, tenho determinação. Aí é vontade. Olha a diferença. Não é enorme? Eu acho que o nosso amigo entendeu dessa vez. Poderia explicitar da binomiologia, página 2, final da segunda linha. O binômio, encapsulamento, forma holopensênica. O caso todo é o seguinte. Conforme a forma holopensênica, a pessoa que domina a energia tem mais força ou menos força. Então,
numa forma que seja dela. Quer dizer, se o campo é dela, ela sabe onde é que o sol brilha, onde é que o vento bate, de que modo que chove. O ambiente é dela, o campo do jogo é dela. Ela, então, vai ter muito mais força para encapsular, não só a si mesma, como as outras pessoas, o ambiente, um grupo de pessoas e por aí vai, depende dela. Você entendeu, ô Cris? Sabe, quem está perguntando é a Nievas. Nievas. Ela está em Buenos Aires ou está aqui? Ela está aqui. Ela está lá? Ela voltou? Tenho praticado o EV e compreendo pela própria experiência a aplicabilidade na saúde do soma e mental soma. No entanto, não consigo perceber ou otimizar no psicossoma. Quando trabalho as energias, como posso efetivamente driblar ou suavizar uma mágoa emocional, por exemplo? Não, aí não dá. Você tem que começar a praticar a TENEPS. Na TENEPS, toda vez que você vai praticar a TENEPS, você tem que perdoar todo mundo e voltar atrás naquilo que você errou, para desfazer os erros, as omissões, os equívocos e o que mais que tem? Danos, prejuízos, tsunamis. Existe tsunami de pensamento, de emoção, de pensionização, de tapa e de tiro. Olha bem como é que é isso. Não posso ir à Foz, experimentar os laboratórios. E na minha cidade não tem escola da conscienciologia. Então a melhor coisa que você faz é arranjar um manual da TENEPS. Você quer falar para ela aí onde é que tem? Ela é de Campinas. Eu acho que para ela é fácil. Faz favor. Vamos esperar. Depois você fala, mas deixa ela dar ali pelo menos como é que ela pega. O ideal seria o manual da TENEPS. Professor, aqui no ar. Daqui a pouquinho. Ela pode entrar em contato com a epígrafe. O telefone da epígrafe é o 45 3525 0867. Também ela pode entrar no Shopcons, que é www.shopcons.com.br. Se ela quiser, ela também pode entrar em contato com o IPC de São Paulo, que o telefone é 011 3287 9705. Você que está aí amarga ali no lugar da Adriana, fica com esse material à mão, porque nunca se sabe o que precisa. Pode falar. Nós vamos estar começando pela APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial, agora na próxima segunda-feira, o curso Introdução à Programação Existencial pela internet. Então, se ela tiver interesse, porque aí viabiliza dela participar, o site onde vai ter mais informações é www.apexinternacional.org. Então, nós vamos estar iniciando o curso Introdução à Programação Existencial via internet, online. Quem é que estava com o microfone que ia falar? Pode falar. Sinergismologia. Assim, eu entendo até certo ponto. O senhor pode aprofundar na penúltima linha, o sinergismo, força mental somática, expansão energética? A gente sabe que a vontade no domínio do EV, ela vai ajudar nesse contexto. Mas o senhor pode aprofundar? É o seguinte, força mental somática e expansão energética. O problema é que você tem energia. Como é que você usa essa energia? Você tem inteligência para usá-la ou você usa igual um sub-humano? Um bicho, um animal. Então, com o mental soma, você vai começar a ter o discernimento. Você vai usar a energia com discernimento. Sabendo a hora de fazer isso, sabendo como fazer, de que modo que é. Por exemplo, se você não tiver discernimento, todo mundo vai pedir para você fazer arco voltaico na pessoa. Isso é errado. Você não pode estar também só por conta de uma coisa dessa sendo inútil, porque a pessoa não precisa daquilo. Então eu vejo, por exemplo, a parapsicosfera da pessoa. Se eu vejo que precisa do arco voltaico, eu faço, senão eu dou conta.
Conforme a situação, quando tem gente que vem aqui para os cursos, todo mundo quer saber disso, porque é uma novidade. Está na onda, é onda, é a crista da onda. Então eles querem que faça arco voltaico. Eu vejo, conforme o caso eu faço, conforme o caso não. Eu falo assim, não, você não precisa, você está bem, a situação não é tão séria. Então veja, isso chama-se discernimento. A gente não pode baratear os processos parapsíquicos ou as energias conscienciais. Tá certo? Baratear. Olha bem no dicionário o que significa isso. A gente tem que dar valor para aquilo que nós fazemos. Sabe? Levantar o conceito do conceito. Entendeu, Rosa? O conceito do conceito. Isso aí é uma coisa muito séria. Nós não podemos brincar com isso. Agora, o que eu estou falando, nesse caso do arco voltaico, é que acontece mais. Eu, às vezes, atendo lá 10, 15, 20, até 30 pessoas num dia, às vezes, conforme o dia. Agora, o que se passa? No meio disso, às vezes, eu faço arco voltaico em 1, 2. Se eu fosse fazer em todo mundo me pedia, todo mundo que quer, eu ficava fazendo arco voltaico dia e noite. Você está entendendo? E nem sempre é o ideal, e nem a pessoa precisa. Nós temos que saber também os limites do processo assistencial. Eu não posso estar colocando, por exemplo, o enumerador para estar catando lixo de todo mundo o tempo todo. Você está entendendo? Como é que é isso? Vocês estão... Eu acho que agora você entendeu o que eu quero dizer, o discernimento da energia. Com mental soma, isso fica óbvio, fica claro. Entende? Pode falar. Na página 2 da bionomiologia, poderia elaborar sobre o binômio energosfera pessoal ressaca energética, na segunda linha? É a primeira. Binômio energosfera pessoal ressaca energética, é esse? Isso. O caso todo é o seguinte: a pessoa tem uma energosfera que a gente vê através do processo. O povo chama isso de aura, aura energética, aura humana. Agora, o que se passa? Isso quase sempre, a aura do que o povo vê está mais em torno da cabeça da pessoa. Então, é como se fosse mesmo uma coroa. A aura, no caso, seria a coroa dessa história. Agora, o que é que se passa? Essa é a energosfera pessoal, é a da pessoa. Se ela está em forma com as energias, a aura parece brilhante, forte, movimentada, cheia de vida. Ela mostra, assim, igual uma árvore viçosa. Você está entendendo? E com movimento. Isso é porque ela está sadia, ela está em forma. Agora, se ela, por exemplo, está com ressaca energética, está entregue às baratas, às vezes você olha para a pessoa, parece que ela tem até buraco na aura. Fica aquela caverna escura de um lado, por exemplo, da cabeça da pessoa. Isso tudo acontece. Essas coisas existem. Agora, então, há uma diferença enorme nisso aí. Então, uma pessoa que esteja com a energosfera baixa, ela pode entrar numa ressaca energética e isso aparece perfeitamente na energosfera. Você vê que a pessoa está down, ela está entregue às baratas temporariamente. Doença, por exemplo. Como é que é? Se a pessoa é uma pessoa doente, fisicamente. Sim, doente você já vê logo. Aquela, por exemplo, que já está na Avenida da Saudade, a gente nota, às vezes, você vê a diferença. Pode falar. Na folha 2, ainda na interaciologia, o senhor coloca-se na penúltima linha da interaciologia, a interação é I, é C e é V. Queria saber se dentro de cada uma consciência se tem uma cotazinha de energia imanente, de tal forma que ela possa depurar a energia consciencial dela através do EV. Não, a pessoa, você tem a energia imanente que você pega e usa como energia consciencial. Agora, a energia imanente está o tempo todo lá. Até em torno de você está. Essa interação, até nesse microfone.
Então, mais ou menos isso que eu queria saber. Energia imanente tem tudo, então. Está por todo lado, ela é imanente, ela é onipresente, ela é grandona, ela está em todas. Agora, então, você veja, energia imanente, energia consciencial, estado vibracional. Então, o EV, quando o EV depura a energia consciencial, ela depura por causa do movimento em si? Não é só que depura, ele mostra a depuração sua. Qual o nível da sua organização? O que é que você aguenta? Qual é a sua competência? Qual o nível do seu desempenho? Que nível que é, ou que patamar é a sua, vamos dizer, manifestação? Como é que ela é? E chama performática. Então é uma coisa fora, funciona como se fosse uma meta técnica, é isso? Não, a coisa funciona pela vontade da pessoa, ela saber usar energia. Em qualquer lugar ela tem energia. Não precisa de acessar mais nada, está ali, é só pegar. Ela que depende. E outra coisa, existem uns extras. Qual é o extra mais comum sobre esse aspecto? Vocês lembram o que é? Nesse aspecto aí. É o banho de energia? Não. A central extrafísica de energia. Essa está lá, preparadinha para ajudar. Se você lá, eles falam, aqui ó, se você não tem capacidade de acessar a energia imanente, ligue para cá. Telefone. Então, professor Paulo. Como é que é aquele cara lá daquele da televisão, né, que fala sem parar? Então, assim, só para eu ver se eu pensei certo aqui. Essa interação, então, é o caso da pessoa absorver energia imanente e fazer o EV para... É isso? Porque eu achava que já tinha alguma cotazinha. Não, você já tem. A hora que você tem energia, você tem uma cota de energia imanente. Toda energia consciencial deriva dela. Que tem uma cotazinha. Então, todo mundo aqui tem. Porque senão não vai ter todo mundo aqui é uma pilha, ou bateria, se vocês quiserem. Você entendeu o meu raciocínio? Tem vários nomes para isso, mas essa aí é uma boa. Que o meu raciocínio é assim, ó, tem que ter alguma coisa imanente para fazer renovação com o EV, senão fica rodando. O que você faz? Aí depende da sua ideia, o que você tem. Fica rodando dentro. Tem gente que só fica com energia dentro de si mesmo, em circuito fechado. Só fica nisso. O egoísta é isso. E ele não sabe, às vezes, mexer com energia, porque se ele começasse a saber, deixava de ser egoísta. Poderia esclarecer o antagonismo, domínio vitalício, domínio temporal? Antagonismologia, final da página 2, final da primeira linha. O domínio vitalício e o domínio temporal. Você, por exemplo, você tem um domínio temporal do seu corpo e tem um domínio vitalício da sua vontade. O que vocês acham? Esclarece bem? Então, está liquidado. Minha pergunta vai parecer um tanto básica, mas para mim é bem peculiar. Não, nós topamos e eu respondo todas as perguntas, desde do pretinho básico até o branquinho básico. Nós, conscientes, manipulamos as energias por meio do energossoma pela volição. E as consciências que não têm mais o energossoma? Não, elas têm muito mais energia. Que o psicossoma tem energia, o mental-soma tem energia. E eles não precisam do energossoma. Isso é que é o máximo. Como fica? O energossoma, ele existe aqui, é bem específico, para fazer a junção do psicossoma no soma. De onde elas tiram energia? Da própria vontade, a energia, o manancial do cosmos, que chama energia imanente. Os amparadores de que forma exteriorizam energia sem tê-las no corpo energético? O corpo energético você ainda não entendeu. Ele existe para fazer a conexão. Ele é o link, como é que chama? O super bonder do psicossoma no corpo humano. Eles utilizam apenas energia imanente? Sim, nós todos só utilizamos energia imanente. Agora a gente usa o energossoma, que é o grude que colocaram. Tem gente que tem grude, outros têm super bonder, etc. Tal, né? É conexão giga, não é isso? A retocognição seria o principal motivador para se alcançar a vontade ternária?
Por quanto tempo é possível sentir energias positivas de um ambiente? Observação. Pergunto, pois segunda e terça-feira fiz o curso de Retrocognições com o professor Alegretti. Estou sentindo as energias até agora e, claro, refletindo sobre tudo e todos. Você está ótimo. A retrocognição pode ajudar muito a pessoa a alcançar a vontade ternária. Agora, por quanto tempo é possível sentir a energia positiva do ambiente? O resto da vida. O tempo todo, dependendo. No curso em DVD, Mega Pensene e Trivocabular, o senhor fala que é muito complicado falar em alimentação para uma plateia grande. Por quê? Por exemplo, se eu chegar para uma plateia grande e começar a falar de alimentação, vai bater inevitavelmente em obesidade. Então, por exemplo, eu não posso chamar o povo de barrigudo, né? Chamar baleudo. Tem certas coisas que a gente tem que evitar, né? Porque sempre vai ter numa plateia grande isso aí. Se for nos Estados Unidos, então, sai de baixo. Então, é muito difícil, sim. E também que o idioma português é melhor do que os outros. Por quê? Os idiomas não se equivaleriam? Não se equivaleriam, não. O alemão, por exemplo, você não pode comparar com o inglês. O alemão é muito superior ao inglês. Agora, o português, ele é muito melhor do que o inglês também. Por quê? Porque o inglês é uma linguagem selvagem, é uma língua primitiva, primária. Tudo deles é na base do artificialismo e o troço muito grande. Já o português não, é muita coisa baseada em latim e grego. Então, por isso que a gente tem as palavras sesquipedais aqui que funcionam. O alemão também tem por causa disso. Eles vão juntando o processo, é diferente. Agora, o inglês não. Ele quer tudo que seja o menor possível, menor possível, menor possível, para não pensar muito. Porque eles não raciocinam demais. E isso, o inglês é assim, o americano é assim. Valdo, essa questão do idioma, você sempre comentou isso, né? Influi, obviamente, na pensenidade da consim e, consequentemente, no nível de aprofundamento do pensamento dela. Você comentou sempre que, por exemplo, nos Estados Unidos praticamente não tem assim muitos filósofos, né? Mas não tem. Outra coisa, você não vai ver também gente que estuda, por exemplo, aí a cacologia, os cacófagos. Eles não vão dar muito. Não entra nesses detalhes. Mas a minha pergunta é o seguinte: pegando, por que mesmo tendo esse processo do idioma, você tem, no caso da Inglaterra, que é o mesmo idioma, você tem alguns filósofos, quer dizer, você tem vários filósofos. Mas a Inglaterra é diferente, eles têm muita influência ainda, básica, de uma opção de coisa. Tem um monte de palavras lá que é tudo de base latina, etc. Tal. Depende da área, onde é que você vai falar. Na Inglaterra tem. Mas mesmo assim, o inglês básico deles é problemático. Não é o ideal. O alemão é superior a isso. Agora, o português é superior a tudo isso. Eu considero, particularmente, o português é superior ao próprio espanhol, que também é da mesma linha, né? Ao próprio italiano, o português é melhor. Porque eu estudei demais esses idiomas e cheguei à conclusão que o melhor é esse, mesmo que eu apareci por aqui. Está entendendo? Com os americanos, eles queriam que eu ficasse lá. Eu falei, não vou, uma das coisas mais sérias que eu tenho. Eu vou usar minha língua nativa, minha língua materna. Isso é o máximo, que é o português. Ou a outra coisa, você sabe daquela história, né? Uma vez, eles estavam querendo publicar um artigo meu numa revista na Inglaterra. Acabaram publicando, sim, mas na hora de traduzir, eles estavam tendo problema com aquilo que eu tinha escrito em português. E eles queriam fazer a tradução. Aí eles queriam, se deixasse conta deles, ia mudar tudo. Ia ter outra ideia, e não a minha. Eu virei, aí eles falaram assim, mas se escrever do jeito que você fala, ninguém vai ler. Eu falei assim, vai. Sempre tem os caras que têm paciência, não é todo mundo que é igual a vocês. Tem gente acima da média. Eu estou escrevendo para esses que são acima da média, porque abaixo da média ninguém quer pensar um pouco mais. Agora, conosco, tem que pensar. Então, eu falei assim, vocês querendo, melhor é não publicar, mas acabaram publicando. E deixaram algumas coisas que eu disse. A conversa é essa. Se deixar como você está querendo, ninguém vai ler, ninguém vai entender o que você está querendo falar. Vai entender, sim.
Eu escrevo em português, o povo lá entende, por que é que não vão entender nosso idioma? É só saber fazer a tradução, respeitar a ideia e o conteúdo que está ali. Mas é a lei do menor esforço, né? Estavam querendo a lei. Agora, isso é um senhor problema, isso não há dúvida. Uma coisa que não tem jeito é um processo sério, mas isso é em todos os idiomas. O inglês também nisso ele é bom. Eu vou te contar o que é bom. É o trocadilho. Uma pessoa pode usar aí um trocadilho que na hora que traduz para cá não dá o mesmo efeito. Mas a mesma coisa, tem certo trocadilho nosso, se você passar para o inglês também não vai dar o mesmo efeito. Então isso aí são os idiotismos linguísticos. Isso faz parte do singularidade, do problema. Valdo. Ninguém pode fugir disso. Só aproveitando aqui, Arlindo, só para fechar. Valdo, aqui na página 4, no item 3 do domínio mental somático, dentro da taxologia, você fala, o primeiro item dele, você fala do desbloqueio paracerebral. Você poderia detalhar mais esse processo do desbloqueio paracerebral? O problema todo é o seguinte, o desbloqueio paracerebral é daquela pessoa que tem bloqueio enraizado. É o bloqueio cortical, mas enraizado. Ele não é passageiro. Então, por exemplo, você toca o arco voltaico na pessoa, uma vez só você não consegue. Às vezes nem numa semana você não consegue limpar tudo. Aquilo sempre você esbarra, tem alguma coisa que está difícil de limpar. Então, essas coisas quase sempre teve possessão ou semi-possessão durante um bom período, um período prolongado de bloqueio. Aí a raiz é muito profunda. Você está entendendo? Tem que ir com calma. Agora, é o domínio mental somático através das receitas que faz o desbloqueio paracerebral. A soltura mental somática é uma das coisas mais difíceis que a pessoa alcançar. A expansão mental somática a partir da mega euforização. Você veja, a gente mede na mega euforização. Vocês pensam que o povo já está entendendo tudo que é isso? Mesmo o povo que aparece aqui? De modo algum. Estão começando a ouvir o galo cantar e olhe lá. O negócio é só isso. Agora, o fenômeno da cosmoconsciência, esse então a gente nem fala. Mas assim, que isso também tem até relação com aquele homo libertários, né? Homo sapiens libertários. O que a gente pode fazer nas nossas interações para ajudar nesse desbloqueio de uma forma geral? Eu penso que é seguir todas essas técnicas que nós estamos falando, que já estão tudo incorporadas aí no texto da enciclopédia. É seguir essas técnicas, isso não tem milagre. É o alto esforço buscando vivenciar as técnicas. Essas técnicas básicas que nós falamos. Você veja bem, só hoje aqui, quantas vezes eu não tive que falar internet? Que eu penso assim, na reeducaciologia, que você fala bastante, e como aqui na Conscienciologia, na própria Cognópolis, tem muito professor, como que a gente poderia atuar, por exemplo, no papel de docente fazendo isso? Eu escrevi um verbete novo. Esse eu ainda não falei para ninguém. Sabe como é que é? Agora, o que se passa? É um verbete que observa bem a palavra, que ela é grande. Olo para, no caso aí, que eu estou falando, começa com olo para. Agora, depois vem potencialidade. Então, o que eu quero falar é o seguinte, é isso que o povo vive procurando, força, poder. Qual o poder? Então, o que eu quero mostrar é o seguinte, com a olo para potencialidade, a pessoa tem mais poder do que o político, mais poder do que o Ike Batista, com o dinheirão todo dele, mais poder do que o outro político que dirige aí um monte de gente. Por quê? É um poder prioritário que mexe com a opção de coisa. Agora eu digo para você, o que entra nisso? Eu dei lá 10 exemplos. Esses 10 exemplos são esses que eu vim falando para vocês aqui de parapsiquismo. Então, por exemplo, quais são 10 que a gente pode nomear? O que vocês lembram? O que você lembra? Macrossoma seria um. O que é? Especificidade seria outro. Hein? Ofiex seria outro. Dragona seria outro. O que mais? Eu coloquei 10. Hein? Pandografia é um dos últimos, um dos mais sérios. Eu estou explicando por quê. Eu dou pequena explicação de cada um deles. Sabe como é que é? Agora, outra coisa séria. Identidade extra.
O povo, para isso eu estou colocando lá, para ver se vocês começam a entender o valor dessas bobaginhas que eu vivo falando aqui. Aparentemente é tudo uma bobaginha parapsíquica, entende? Mas é a vovozinha que o negócio é bobagem. Agora, o melhor da história, vou contar para vocês. Lá é o seguinte, a exemplologia existe, eu acho que eu coloquei foi o seguinte, olo para potencialidade inicial, a vivência da semiconsciência, a consciência semiconsciência. Agora, depois, isso é inicial. Agora, porque tem que fazer o olo, que é o conjunto. Vocês têm um, outro. Eu quero ver o conjunto da porção de coisas. Eu não estou falando que seja os 10, mas a pessoa que se vira, ela vê o que é. Eu quero que ela entenda, quero que vocês entendam. Agora, depois tem o superior, o avançado, que é a vivência da consciência teleguiada autocrítica. Que isso é o caminho para a evoluciologia. Vocês entenderam? Agora, eu acho que com isso já estou fechando um ciclo do processo da exposição do parapsiquismo. Agora, eu escolhi os 10 principais para dar o roteiro da história, explicitando tudo um por um. Entende? Agora, outra coisa, qual é a especialidade? É a holo para potenciologia, tá certo? Agora, a potência, no caso, é a força, é o poder. No caso, seria a soberania da pessoa sobre si própria e perante o cosmos. Tá certo? Agora, veja, isso aí é o que eu estou falando, está fechando um ciclo de parapsiquismo e de parapercepciologia mais sério, grande da história. Aqui, hoje à noite me descobri consciente no meio de um sonho. Um amigo meu que dissolveu há alguns anos veio em minha direção e me perguntou o que estava fazendo lá. E ficou surpreso a saber que eu estava consciente e que estava dormindo. Ele começou a me fazer perguntas sobre o assunto, se eu conseguia me lembrar dos fatos após o despertar. Quando afirmei que sim, que me lembrava de quase tudo, ele demonstrou grande surpresa e logo após eu acordei. Como distinguir que foi apenas um sonho ou uma projeção consciente? Não, do jeito que você está falando, tudo aqui parece ter sido projeção. Não tem nada que está parecendo onirismo, não. Pelo seguinte, você está colocando a coisa muito certa. Agora, só tem os detalhes que aí é só o veteranismo que vai te dar. Quais são os detalhes? Por exemplo, como é que estava a aparência do cara? Ele falava na linguagem dele comum? Ele usou alguma expressão específica dele? Outra coisa, aonde você estava? Qual ambiente? Tinha as outras consciências no ambiente? Qual era o cenário? Aí entra cenografia, cenário, ambiente, holopensene, extrafísico, tudo isso aí você tem que estudar. Mas, nesse pouco que você viu, você fez barba, cabelo e bigode. Isso aí parece ser projeção, sim. Olha bem, esse nosso amigo é de Apucarana. Qualquer coisa você aparece aqui, participa aqui dos cursos, que isso aí vai melhorar. Uma boa coisa para você seria o acoplamentário, para começar. Você quer falar quando é que tem? Bom, o próximo acoplamentário vai ser do dia 15 a 17 de abril, com a temática estado vibracional. Está dentro do tema. Né? Se você aparecer aqui, você chega para mim e fala assim, eu sou aquele cara. Explica bem quem é você. Eu aqui recebo muita gente todo dia. É bom explicitar quem é a pessoa. Desse monte de coisa. As minhas montanhas de papel. Isso aí eu já tenho. Os armários já estão ficando cheios. Professor. Para ele ter mais informações, ele pode ligar aqui para o CAEC, que é 45 3525 2652. Então, o código é 45 e o telefone é 3525-2652. Pode falar, Papá. Não sei se eu compreendi bem a resposta que o senhor deu para o Loche sobre o terceiro domínio mental somático através das ECs, a questão do desbloqueio paracerebral. Minha pergunta
é o seguinte: aquela pessoa que trabalha muito com o mental soma, mas que não conhece as energias, não utiliza, não tira proveito das energias. Qual é o padrão? Um monte de profissional aí desse jeito. Certo. Qual é o padrão de desbloqueio? Eles trabalham com a profissão deles, mas não mexem com energia, não entendem nada disso. Sim. Sem saber o processo de energia, não adianta nada. Mesmo que... A coisa mais séria que eu vim falar nessa vida é energia consciencial. Ok. Agora, eu gosto de falar muito sobre EV, que é o estado vibracional. Agora, que já é a professor, prática. Né? Sim. Mesmo aquela pessoa que realmente é boa, escreve livros e livros e livros, não adianta, foca, não isso adianta. não É tem intelectual. Ok. É dízima periódica de intelectual. Fica rodando dentro do mesmo ciclo, ou seja, em cima da eletronáutica. Isso não resolve. Então, se for da literatice, está perdido. Tá. Agora é bom, vai para a Academia Brasileira, etc. Tal. Tá. Uma temporada ele passa bem. Professor, aqui no A. Sim. B. O senhor falou aqui na central extrafísica de energia. Como se acessaria essa central extrafísica de energia? Seria o quê? Central extrafísica de energia. Sim, o que você quer? Como se acessa essa central? Acerta pelo seu mérito e competência. Te vira, aumenta a competência dentro do processo da interassistencialidade. Geralmente, todas as centrais extrafísicas funcionam de acordo com o nível interassistencial da pessoa. E ali ela tem quase sempre amparador. Esse amparador, às vezes isso. Ele banca o telefonista, etc., faz a ligação, tal, ajuda a pessoa no início, até você dominar o processo. Eu, por exemplo, eu mexo com energia, pode aparecer energia só minha, pode aparecer energia junto com o amparador que está aqui, e pode aparecer uma energia que supera a minha energia e a energia do amparador que vem da central. Você entendeu? Aí tem 3 categorias diferentes. Agora, eu não posso comandar nem o amparador e nem a central. Agora, eu posso solicitar, né? A gente evoca, faz força. Se há mérito, se a intenção é boa e se o mega foco, o objetivo, a meta é positiva, interassistencial, a gente recebe ajuda. É assim que é. Você entendeu, né? As outras centrais, a mesma coisa. Sabe como é que é? Professor, eu tenho uma pergunta para você sobre o bloqueio ainda. Sobre o bloqueio, como é que nós podemos ajudar se um bloqueio... Como é que ela falou aí? Como é que é? Sobre o bloqueio para ser... Bloqueio, esse que ele estava falando. Sim, isso mesmo. É o mesmo que ela perguntou. Mexeu com vocês. Pode falar. Eu tenho... Estamos desbloqueando todo mundo. Eu tenho uma pergunta. Se o bloqueio é mental somático, energossomático, e se ele é cumulativo de vida após vida, isso tem a ver com a interprisão grupo kármico, como é que nós podemos ajudar? Como é que é? O que é que tem interprisão nisso? Se o bloqueio é cumulativo vida após vida, por exemplo... Sim. Não, pode ser que tenha, mas a pessoa quase sempre está renovando isso. Sim. E se ele tem a ver com a interprisão? Agora, se há uma interprisão grupo kármica muito profunda, o bloqueio é permanente. Aquilo vai indo, até melhorar. Se há um processo da máfia, por exemplo, não tem jeito. Até a pessoa sair disso vai ser um problema. E como é que nós podemos ajudar, por exemplo, se é interfamiliar? Ajudar é a pessoa sair daquilo, fazer a reciclagem. Essa reciclagem tem que cortar fundo, tem que fazer uma cirurgia. Só tratamento ou terapêutica ambulatorial de dar receitinha não resolve. A pessoa tem que viver aquilo e cortar fundo para fazer, de fato, uma renovação, que é a reciclagem. Então, essa reciclagem aí é a recim. Tem que pegar a reciclagem intraconsciencial. Geralmente, o caminho é por aí. Professor, aqui no A. Sim. Aqui, ó. O senhor pode distinguir como que é a forma com que o senhor acessa a central extrafísica de energia? Assim, ao momento que o senhor coloca a energia do senhor, como é que o senhor faz para distinguir e detalhar quando é sua, quando é do amparo e quando é da central? Se perceber, vai ver a energia diferente. A energia vem com reforço.
Ela é diferente. Ela intensifica? Ela é tsunami. Primeiro veio uma ondinha, você derramou a água do copo. Agora depois apareceu um riozinho correndo. Um córrego, igual aquele nosso ali, tamanduazinho. Agora depois veio o tsunami. Inundou tudo. A energia é isso. Você nota. Você não vê que de vez em quando aqui na mega euforização eu falo, ó, hoje tem um reforço aí, o negócio está pegando a gente. Isso aí quase sempre tem processo de uma central. Professor. Agora, a central, às vezes, que aparece aqui conosco, quando a gente está trabalhando com muita gente, não é só minha, não é pedido meu, é um reforço que está avalizado por gente muito superior a mim. Entende? É gente que está por aí, nossos amparadores, etc. Eles chancelam, né? Faz uma requisição mais séria, o negócio vem. Aqui ó, é muito, em mega euforização. Tomorrow, vamos ver, tomorrow, o que vai acontecer? Quase sempre tem. Entende? É muito comum. E a gente nota, por exemplo, você está com o campo instalado, você viu aquilo tudo, participou, fez força, suou sangue para instalar o negócio. Daí a pouco, você nota que teve uma coisa que inundou tudo de uma hora para outra. Positivo. Aquilo assoberba você, aquilo, entende? Mexe com você. A gente nota direitinho isso. Aí agora depende da sinalética da pessoa para cogitar dos detalhes disso. Eu, por exemplo, eu pintei tudo com pente fino. Entende? Para ver como é que é. Esse é um caminho. Professor, faz parte do serviço. Aqui a Rosa. O senhor falou o caminho funcional das energias do energossoma, ela vai soma, psicossoma e mental soma. Eu queria saber se a doença ela caminha no sentido inverso de mental soma para soma. Depende da doença. A instalação... Tem doença que às vezes é do soma para o mental soma. O cara tropeçou, quebrou o hálux, o dedão do pé. Foi besteira dele lá de meter o dedo no lugar que não devia. Isso depende. Mas, assim, por exemplo, as doenças mais, assim, tipo assim, câncer e outros tipos de doenças, ela começa mais a nível de pensênico no mental soma, né? Tudo que a gente tem de bom e de mal é pensenológico. Então, pensa por aí. Pensenize por aí que você vai entender tudo. Tudo nosso, pró ou contra, é pensenológico. Porque quando o senhor fala nesse bloqueio que está a nível de mental soma, uma vez o senhor falou nos tumores, né, pensênicos, a forma que se cria a nível, né, de paracérebro, que dificulta, e se não for realmente desbloqueado... Uma coisa séria, Rosa, é o seguinte, as pessoas mais inteligentes são aquelas que começam a se preocupar, em primeiro lugar, com o corpo humano. Com o corpo, cuidado com o soma. Tudo começa por aí. Por quê? É um instrumento que você tem para se manifestar nessa dimensão. Então, por exemplo, às vezes tem uma pessoa que chegou, faz alguns meses, falou para mim, Valdo, eu vejo que você é muito preocupado com o seu corpo. Eu falei assim, e você, não é? Veja, eu fico mexendo com esse corpo o dia inteiro. Tem que tomar banho, eu estou falando aqui, você tem que escovar dente pelo menos 3 vezes por dia, só para cuidar aqui. Troço de bicho, mas a gente tem que cuidar, isso faz parte do serviço. O que vai fazer? Então a gente tem que cuidar do corpo. Agora, eu mesmo falo, eu quero ser uma cobaia de vocês na conservação do corpo humano. Isso é muito importante. Hoje eu vi uma moça que veio do Rio, que eu conheci há 23 anos. Ela está aqui conosco, ela está aqui dentro, mas não vou falar quem é, porque ela não gosta de se aparecer. Para conversar comigo, ela me chamou para um canto. Você já viu, né? Conversa de canto. Então, o que se passa? Eu olhei para ela e falei assim, vem cá, na sua idade você já devia ter flor de cemitério. Ela não tem. Tem a pele clara, tudo bacana, no Rio de Janeiro, com aquele solão. Falei assim, vem cá, o que você está fazendo na vida? Agora, eu estou muito desconsolado com ela, pelo seguinte, ela está aposentada, fica mais em casa, não sai na rua, porque o Rio de Janeiro não está permitindo sair na rua, por exemplo, à noite. Não tem companheiro, ela não tem dupla,
tem tudo arrumado já, a vida dela toda, família, gente, é só ela. Então ela está vivendo uma vida totalmente una, individualista dela. Então eu falei assim, quer dê o livro? Ela não quer nem pensar em livro. Eu não sei o que eu vou fazer com ela. Eu já pensei, sabe, em dar uma manga madura, mas isso não vai resolver. Teria que dar um jeito nela para ela cair em si e ver que ela precisa aproveitar o tempo dela. Ainda tem muito tempo para viver, porque todo mundo está vivendo. Aos 100 anos, ela está cheia de vida desse jeito. A idade que ela tem não aparece na pele, nem na cara, nada. E olha, eu estou falando para vocês que eu sou especialista nisso. Vocês têm que lembrar que eu fiz curso sobre essas coisas em Hollywood, nas Filipinas, na China, em Tóquio, no Japão. Eu sei como é que é isso. Eu tenho olho clínico, alguma coisa nesse negócio, eu sei como é que é. Estou vendo esse negócio há quantos anos. Outra coisa, sou formado só em medicina há 50 anos, né? Alguma coisa eu devo ter aprendido nesse meio século. Nisso aí, eu trabalhei demais com isso, devido ao processo de idade, essa coisa. Então, vamos ver o que acontece. Eu pedi para o enumerador encaminhar essa minha amiga. Sabe como é que é? Ela está me ouvindo, ela está aqui dentro. Vai acabar dando certo, com o tempo. Agora aqui, estou me preparando para iniciar a TENEPS há mais de 2 anos, e para tanto esperava que se assentasse algumas situações de minha vida. Estou ainda em processo de separação, porém agora meu marido já foi embora de casa. A casa está à venda e agora começaram a aparecer mais interessados. Estava conseguindo equilibrar minha situação financeira, porém meu filho perdeu o emprego e preciso ajudá-lo com suas despesas. Tenho praticado EV várias vezes por dia. No meu entender, ainda preciso vencer essas situações para poder iniciar a TENEPS. O senhor concorda? Sim. O que fazer para acelerar o processo? Ou isso caracterizaria ansiosismo? Não, você está no caminho certo. Você está muito consciente e já faz uma boa temporada que você está estudando com a gente. Eu acho que você vai longe com isso aí. Insista, não desista que você está no caminho. Marquei a data para iniciar a TENEPS em abril, após o ECP2. No entanto, estou com cirurgia necessária marcada para julho. Levando em consideração o período de 6 meses para a superação das repercussões da TENEPS, devo manter minha programação e esperar a recuperação da cirurgia. Tem que esperar a recuperação da cirurgia, deixa de ser boba. Pessoalmente, estou me sentindo pronta para assumir a responsabilidade da TENEPS. Não, espera mais. Cirurgia é coisa séria. Vamos com calma. Pode ser que vai ser uma cirurgia, eu não estou falando, pode ser uma extração de dente, qualquer coisa, a gente não sabe. Gostaria do seguinte esclarecimento. O domínio do EV é pré-requisito para a TENEPS ou passe para o escuro? Passe para o escuro e EV é mais ou menos, a TENEPS que leva para lá é mais ou menos a mesma coisa. Agora, o que se passa? O EV é bom que a pessoa domine as energias para praticar a TENEPS, é uma coisa óbvia. Em tertura passada, o senhor disse que só existe o mega assediador porque a pessoa permite. É lógico. Em algumas respostas para as pessoas que já fazem TENEPS, se pergunta se deve ou não assistir uma dada pessoa que possui assédio, o senhor responde, se a pessoa tem gabarito, vai em frente. Poderia aprofundar sobre o assunto? A gente não deve, em matéria de parapsiquismo, colocar banca se não tem veteranismo, se não tem competência, se não consegue dominar a performática do processo. É preciso estudar. Não pode entrar nisso no escuro, porque senão entra boi na linha aí e vem os assédios. Na interaciologia, página 2, final da primeira linha. A interação consciencial, usina holossomática, usina ofiexológica. Não é máquina humana ao invés de para-máquina humana? Deixa eu ver onde é que está isso aqui. Interaciologia. Ali está. A interação consciencial, usina holossomática e usina ofiexológica. Para-máquina humana, para-máquina extra-humana. Não, tudo é para-máquina mesmo, está tudo certo. É o holossoma que nós estamos falando aqui. Agora, o processo todo é o seguinte, como é que você funciona?
Você sai do corpo, você está funcionando com o seu holossoma fora do corpo, é diferente de funcionar aqui na vigília física ordinária. De modo que está tudo certo, é isso mesmo. Valdo, ainda há pouco você, na resposta para Cassandra, você comentou a questão de, para sair da interprisão, seria através da reciclagem, né? A pessoa tem que quebrar aquela condição e sair através da reciclagem. Eu queria que você analisasse a condição, não sei se você deve lembrar, daquele jornalista italiano chamado Roberto Saviano, jovem até, que escreveu sobre a Gomorra, que é a máfia lá da Sicília. Sicília ou de Nápoles, lá, agora não me lembro. Mas é uma das principais da Itália, ou se não a principal. E ele hoje vive sob escolta policial, aquela condição toda. Eu vi alguma coisa desse cara. Como que é? Possivelmente ele já vem de outras vidas envolvido com a máfia, porque ele denunciou toda a relação da máfia com as instituições da Itália. Por isso que hoje ele vive sob escolta, né? Quer dizer, alterou a vida dele toda. E ele veio novo, quer dizer, ele escreveu isso, parece que nasceu em 79, quer dizer, ele está com 30 e poucos anos. Como é que você avalia isso dentro... Na máfia, a maioria dos rapazes morre com 35, 36, 40 anos. Agora, ele foi como jornalista... E morre assim, matam 8 de uma vez. Esse livro, que virou best-seller no mundo inteiro, essa condição dele, quer dizer, ele teve que fazer uma cirurgia dentro desse processo. Como é que você avalia isso dentro do ciclo, do curso grupocármico, né, que pega lá a interprisão? Ele entrou lá, viu que as coisas estavam erradas, ele entrou quase que como infiltrado, para ver o que fazia depois. E deu jeito em alguma coisa. O negócio dele agora era assumir. Mudar ele hoje não personalidade. Ele não pode ter muita vida tal, pública. Mudar a personalidade. Agora, escuta, existe um filme de casos reais sobre um processo desse que o povo fala pouco. Você quer que eu traga um filme para você ver? Sim, sim. Eu vou trazer. Esse aconteceu mesmo. Agora, veja, o cara, ele foi para a guerra. E não estava satisfeito com os Estados Unidos na guerra. O negócio tudo errado, aquela coisa toda. Então, ele voltou para os Estados Unidos. A polícia sabia que ele tinha umas coisas erradas, porque ele tinha que ser preso como soldado. Então chegaram para ele e fizeram um acordo, se ele quisesse, se ele topasse. Ele ser infiltrado na máfia, porque os parentes dele estavam na máfia. Agora, ele entrou lá dentro. E depois, no fim da história, a própria polícia quis tomar conta dele, porque ele andava com tudo quanto era aparelho, escondido, e gravando do cap, de Tutti Cap, entende? O capo de Tutti Cap, o chefão deles. Agora, o que se passa? Ele não foi nada bom, porque no fim quiseram que ele continuasse a fazer outra infiltração no outro lugar com o negócio todo. Ele falou assim, não entro nessa. Eu falei assim, então vai haver alguma coisa com você. Eu falei assim, não, depende. Aí ele tirou uma gravação e deu para ele. Tinha todas as bobagens que a próprio cara, você está entendendo, do FBI, tinha falado. Para matar e não sei o que, etc. Tal. Aí termina o filme, ele entra dentro do carro com a moça lá que salvou, que o povo já tinha matado o marido dela, uma porção de coisa, mataram lá o irmão, os parentes dele, ele entra no carro e vai embora. Tudo é baseado em fatos reais, isso tudo aconteceu. Agora, o melhor da história é o policial, no fim que vira para ele e fala assim, você é muito esperto, continue sendo assim. Porque está com a boca do cara, o sujeito que era lá, pensou que era o maior e não era nada. Eu vou trazer o filme para você ver. Vale a pena. Esse filme está por aí, mas eu tenho lá uma cópia dele aí. Porque, eu comprei agora recentemente. Esse tipo de coisa, né? E a questão do Saviano, por exemplo, é bem esse processo. Eu gosto de tudo que seja fato real. Esse fato da história foi tudo baseado em fato real. Você está entendendo? Esse é muito mais sério, porque ele é infiltrado. E outra coisa, as coisas deram certo para ele, porque era muito inteligente. Na verdade, eles eram um trio, tudo da família, e se adoravam. Agora, ele foi embora para a guerra, os dois entraram na máfia, ele entrou na guerra. Aí, quando ele voltou, que ele tinha dado um contra na questão da guerra, porque viu que tinha umas coisas erradas, eles então queriam prender ele. Em vez de prender, falaram assim, não, o rapaz é muito bom, recebeu um monte de medalha, uma opção de coisa fora de série. Vamos colocá-lo como infiltrado para a gente pegar o capo de Tutti Cap lá dentro. É assim que eles fazem com a máfia. E o filme é baseado nessa história toda. Mas na questão do curso
kármico, que você coloca lá aquelas 5 etapas, né? Começando com a interprisão e depois a libertação maior. Esse povo aí, eles devem ficar 1 milênio, 2, sei lá, né? Esse cara quanto tempo que eles ficam, que né? ele entra como infiltrado, ele estaria em que etapa? A gente poderia falar? Pois é, não, aí é difícil. De qualquer maneira, a hora que ele entrou como infiltrado, ele já melhorou um percentual da abordagem dele. Já, entendeu? então, por isso não que eu há queria dúvida entender. dele. Mas agora, só o processo dele ir para a guerra, com aquele negócio todo, ele também achar ruim depois o processo da guerra, porque viu que tinha umas coisas erradas, isso tudo vale a pena pensar. Que é a mesma coisa para pensar para o Saviano, que será que ele estaria na vitimização? Eu quis ver o filme, porque eu sabia da existência do filme, mas não tinha conhecido. Então eu peguei o filme agora recente. Agora, o que é que se passa? Eu gosto de filme que fala a realidade. Isso é muito raro em Hollywood. É tanto que eles não dão cartaz para esses filmes que mostram a realidade deles. Que aí, sob certo aspecto, está desancando com a guerra, o Pentágono, e está desancando com o FBI, quer dizer, o Pentágono de novo. Você está entendendo? Então é a polícia com o negócio todo. Eu posso trazer o filme. Esse aí eu nunca indiquei para passar lá para o nosso amigo, porque é filme de máfia. Eu sou contra esse negócio. É terrível, máfia. Para a gente olhar isso. Mas agora, para você estudar, você que conhece, vale a pena ver. E outra coisa, o cara tem um deles que é um ator de mão cheia. Um que é o cara, o principal, que é o amigo dele que está no meio, é muito melhor do que o principal ator. A cara dele, o jeito de andar, é o máximo. Ele, como ator, fora de série. Ele é muito cotado, esse cara. Você vai ver depois como é que é a situação, tá certo? Professor, aqui no B. Com relação à obra do Dr. Lacerda e os tratamentos apométricos... Obra de quem? Dr. Lacerda e os tratamentos apométricos. O senhor vê espaço de pesquisa como é que chama? Eu não sei, não estou ouvindo bem. Tratamentos apométricos. Apometria. Sim, o que é que tem? Doutor Lacerda, o que há? Ele foi o que criou essa... Ele é meu amigo, quando vivia, assistia o curso meu, essa coisa toda. Eu falei com ele para não levar esse negócio de apometria para o espiritismo, que era besteira. Ele levou, deu no que deu. A apometria está lá, mas isso não resolve muito. Tinha que levar pela ciência, eu expliquei isso tudo para ele. E o senhor vê espaço de pesquisa conscienciológica nessa questão? Não, eu conheci muito ele e falei para ele, dei minha opinião. Ele assistiu o curso meu, tudo sobre projeção consciente, tudo isso. É interessante tudo que ele faz, mas, veja, espiritismo, colocou lá, morre, vira aceita, não resolve. Hoje eles até colocam que a apometria é um extra, do jeito que tem outros extras dentro do espiritismo. Tem uma revista que traz tudo isso. Tem uns 6 extras que estão mexendo com o espiritismo. Que é seita cristã, não resolve. Complementando a pergunta sobre projeção com um amigo dessomado, estava em uma cidade que desconheço, na rua havia outras consciências. Era tudo muito nítido ao modo da vigília intrafísica. Eu já estive em Foz no ano passado e conversei com o senhor. Sou desenhista que trabalhou no filme Tropa de Elite 2. Fiz consciência terapia, dinâmica e alguns laboratórios. Gostei muito e gostaria de voltar. Vou ver se consigo em abril. Obrigado pela resposta. Está certo. Ele aqui é o Bruno. O nome dele é Bruno Teles de Moura. Realmente ele esteve aí conosco. É que eu não tenho que falar quem é, porque às vezes também não dá o nome inteiro do cara, dá só Bruno ou qualquer coisa. O meu pai foi vítima de 30 arrombamentos no decorrer de 10 anos, em sua casa de praia. E também era sócio de uma transportadora, hoje massa falida, a qual em 1966 teve suas cargas furtadas 48 vezes, média de um caminhão por semana. Ele é um homem cheio de energia, mas é bobo, né? Ele é um homem cheio de energia, mas é burraldo, burrildo e burróide. Se uma pessoa tem um local numa praia com 30 arrombamentos e não fez nada, depois de 30 arrombamentos, e outra coisa, teve as cargas furtadas 48 vezes, não, que isso? É muito bobagem, isso é um boboca. Qual poderia ser a razão para tanto envolvimento com furtos e roubo? Ele arranjou os lugares piores para poder trabalhar, não viu o que era. E outra coisa, não teve segurança. Agora, veja, ele tinha seguro?
Será que o seguro pagava isso depois de tanto tempo, tanta coisa? Porque o seguro chega num certo ponto e eles não pagam. Então, veja, deve ter tido prejuízo de tudo quanto é jeito por causa disso. Hoje, massa falida, é lógico que é. O que o senhor sugere que ele possa fazer para recompor? De que maneira posso ajudá-lo? A primeira coisa é o seguinte: ele deve sair desses lugares que aí não tem segurança e trabalhar no lugar, pegar todo o capital, o patrimônio dele e aplicar num local que tenha segurança, fazer seguro das coisas, e é o jeito, é assim que faz. Outra coisa, eu já tive, veja bem, já tive instituição, ou seja, empresa, tinha 25 veículos, a maioria era carretão, e veja bem, Mercedes-Benz. É lógico que às vezes tinha um roubo de um ou de outro, mas eu falo aqui, só em matéria de apólice de seguro, eu tinha 75 apólices. Pensa bem. Agora, fechei tudo, a hora que o Rio acabou, que lá virou, ficou entregue aos bandidos. Aí eu caí fora. E passei as empresas, vendia, etc. Nunca tive falência de nada. Nada meu deu para trás. Agora, tudo olhando. O cara, eu já falei aqui, o cara que fazia o seguro para nós, ajudou até o filho dele a se formar em curso superior, com o dinheiro que a gente pagava para ele do seguro. Pra você ter uma ideia, durante uns anos. Negócio muito sério. De modo que seu pai aí é o seguinte: ele não tem assessoria jurídica e nem econômica financeira. Arranja isso para ele o mais depressa possível. É isso que ele precisa. Uma pessoa que fica, veja bem, isso é uma loucura de falar uma coisa dessa, presta atenção, 30 arrombamentos na mesma casa de praia, e ele continuou? Ele é bobo ou é assim mesmo? O outro, 48 vezes ele teve as cargas furtadas. Agora ele está falando que ele é um homem cheio de energia, mas é um boboca. O que a gente vai falar dessa pessoa? Tem outro jeito de falar? Para ajudar é só isso, tem que falar sério. Pensa bem o que você pode ajudar. O senhor falou que vontade tem ação. Pensava que sem ação era desejo. Agora eu fiquei pensando, vontade sem ação é inveja? Olha, isso tudo depende da intenção. Olha a intenção da pessoa que você vai saber o que ela é. Esquece o processo da vontade e vê a intenção. É possível, através da TENEPS, realizar o autodesbloqueio crânio-chacal? É lógico, é isso que a TENEPS faz, desbloqueando a vida da pessoa, não é só a cabeça dela, não. Foi diagnosticada hoje uma lesão no disco L5S1, Black Disc, que está muito desidratado. Este fato tem dificultado atingir o EV, sobretudo quando estou com dores. Compreendo que deveria insistir cada vez mais em mexer as energias. Mas será essa doença me impede de chegar a EV? Não, a senhora consegue fazer isso. Quem está falando aqui é de Lisboa, em Portugal. Insiste com o assunto. Agora, outra coisa, qualquer coisa, escuta uma segunda opinião. Esse processo de disco é muito sério aí na coluna vertebral, precisa de olhar isso com calma. Se a senhora tiver dúvida, procure uma outra opinião. Qualquer coisa, vai até a Espanha. A medicina espanhola é melhor do que a portuguesa. Eu sou franco aqui, tenho que falar as coisas. Se fosse com meu filho, eu faria isso. Já ouvi falar que o livro Método Silva de Controle Mental realmente funciona. Hoje existem muitos livros que tratam desse assunto, que são apenas falácias. Gostaria de saber se você já teve contato com esse livro, poderia falar, olha, eu conheci essas coisas todas do Método Silva, isso aí foi feito para fazer lavagem cerebral nas pessoas. Funciona, mas é lavagem cerebral. É igualzinho àquela psicolinguística, é a mesma coisa. Método Silva de controle mental e psicolinguística é hipnose, é a pessoa dominar a situação, é um perigo, cuidado com isso, é assediador. Neurolinguística e psicolinguística, que eles chamam também, tem vários nomes, é a mesma coisa. Abra o olho com isso. E método Silva também, de controle mental, besteira. Cuidado com esse negócio, que dá assédio. Eu tive que tratar muita gente dessas coisas, por isso que a gente sabe, o resultado era terrível. E às vezes o resultado fazia uma briga entre os familiares, a parentela, que uma pessoa estava à distância e começava a controlar a outra à distância pela telepatia. O dom também é outra bobagem. Tem isso tudo.
Mas é a vida, né? Todo dia aparece alguma coisa. Quem é que está com o microfone? Tem alguém, não? Pode falar. Não tem nada a ver diretamente com... Não, a gente não cobra nada. Isso aqui é, assim, a pauta é universal, cósmica e ininterrupta. Não que cobrar, a pauta. É pauta livre, total. Libérrima. Então, de graça é melhor. O que é? Queria saber se aquela amparadora nossa aqui, como é que é? Se a amparadora nossa da comunidade, a Rosa Garden. A Rosa é aquela ali. A outra Rosa é essa aqui. Ela é a Rose. Ela é a Rose. Tem um monte, né? E se a Rose Garden ela está dentro da mesma linha evolutiva nossa ou tem mais a ver com a... Não, ela está dentro da mesma linha do meu amigo Tao Mao, que está agora na China. Tao Mao deixou no lugar. Sim, mas eu quero... Ele não foi embora desfalcando a função dele. Ele preencheu. Tá, mas beleza. Eu quero saber se ela tem a ver com essa linha de evolução, com essa função dos Tao Mao é como se fosse um irmão meu, para você ter uma ideia. Eu sei, até um tempo então, atrás... ela é minha irmã. Então, mas até que ponto ela está ligada a isso que você chama de Devas? De Devas? Ela está, esse povo todo está. Ela, aquele outro amigo dela que de vez em quando aparece aí, hoje eu até falei nele. Sabe o xamã? Aquele xamã que aparece aí. Também está tudo ligado a isso aí. Mas eu estou ligado a isso. Sim, sim. A Érica está ligada a isso. A Érica tá. O Roberto está ligado lá, aquele cara lá em cima que está com a mão assim, ó, pensando. Ele também está ligado a isso. E tem mais um monte aí ligado a isso. Por exemplo, uma pessoa que está mais ligada, nós todos, é a Jamile, que é fora de série. Ela ajuda com uma paciência, um amor, um carinho e energia. Ela tem muita energia. Então isso ela não ajuda, tem nada... Ela já fez verdadeiros prodígios com o bicho. Ela é boa mesmo. O que mais? Então, isso não tem nada a ver diretamente com o grupo evolutivo, e sim com a função. Né? É a função. Tudo é do nosso grupo evolutivo. Tá certo? Agora está aparecendo outro cara aqui, que é esse casal que está ali. Ó. Eles são doidos com orquídeas. Então eles também são dos Devas. Tá bom. Devas não quer dizer que está devendo, não, tá? Valdo. Meu mega foco é estar aí em Foz para fazer os cursos. Acabei de ouvir que algumas pessoas não saem da circulação fechada de energia até por serem egoístas. Tenho praticado o EV e percebo certa dificuldade em sair desse estado, circulação fechada, e chegar ao EV. De que forma sair desse estado e chegar ao EV conscientemente? Adquiri o Journal 42, onde consta o artigo sobre EV da professora Nancy. Estou no aguardo para começar a estudar mais profundamente. Vai em frente, estuda bastante agora, pratique o EV, que você vai, pouco a pouco, superando todos os obstáculos que aparecem. Insista. O senhor acabou de comentar que tudo nosso é decorrência do pensene. Pergunto, se é possível extrair desse comentário a regra, segundo a qual tudo que nos acontece é responsabilidade nossa. É isso mesmo? Lógico. E tal regra seria aplicável em qualquer caso? Sim. Desde que seja a sua vontade que está funcionando. Por exemplo, aconteceu um evento, um fato, um acontecimento, e ele é derivado da sua vontade, é você que fez. Agora, veja o que é que você está fazendo. Tudo é importante. Valdo, a última linha da parafatologia, está falando em paracirurgia. Sim. Se podia aprofundar dentro da vontade ternária a paracirurgia? A paracirurgia, a maioria daqueles que sempre fizeram isso desde o século XIX, eles não têm muita maturidade. Por quê? Eles não dominam muito o processo do mental soma. A maioria, quando chega nesse nível aí, tem muita energia, mexe com o processo de energia, tem guia cego que às vezes ajuda, outros que estão tentando ajudar, mas às vezes ele não tem gabarito para isso. Por isso a maioria desses que faz os paracirurgiões e paracirurgiãs,
e eles dessomam mais cedo, prematuramente, devido ao processo da energia que foi mal empregado. De modo que o processo da paracirurgia é super nobre, avançado, evoluído, mas exige muita competência que a maioria na Terra ainda não tem. Se a gente hoje não tem competência nem para dar uma receita para as pessoas, até chegar na cirurgia é muito pior, né? Demora muito mais. Existe alguma exceção de algum que tenha Não, tem alguns que fizeram muita coisa. Por exemplo, o Arigó, o Aguipaua, vários desses fizeram muita coisa. Entende? Mas veja bem, o Arigó morreu mais cedo, sem precisar, dentro de um processo de acidente bobo. Eu mesmo falei com ele que poderia dar acidente nele, que ele tinha pressão igual eu. Eu me olhei, me apresentei como exemplo para ele. Falei assim, eu tenho, ele sabia, eu tenho hipertensão, meu processo é esse, comecei quando eu me formei em medicina, agora eu tomo remédio, olha minhas coisas com calma, eu não fico afobado igual você. Você não para. Que às vezes ele parecia hiperativo, totalmente alterado. Agora, dirigia naquelas curvas lá, da cidade dele, lá para Belo Horizonte, perdeu por aquela área toda, cheia de curva, um perigo a estrada, acabou dando no que deu. Agora, eu falei isso com o Chico Xavier presente, tudo isso. E durou pouco depois que eu falei com ele. Agora, a pressão dele ia lá para as alturas. Tomava remédio, tudo isso, porque ele entendia de alguma coisa de remédio, ele não era tão bobo, não. O que prevaleceu nesse povo é tudo falta de domínio energético também. Né? Falta de domínio energético, cosmoético, evolutivo, né? De uma maneira prioritária. A pessoa fazia interassistencialidade sabendo o que é. Geralmente eles são tão imaturos que a energia põe a pessoa como se fosse o tal. O Mirabelli, por exemplo, achava que era o tal que podia atravessar a rua com os carros todos. Um carro acabou passando em cima dele, porque ele não olhava para atravessar a rua. Outra coisa, tem o Rubens. O Rubens chegou lá porque queria dar aula sobre energia. Então, eu comecei a fazer um holopensene adequado para ele. Aí, pedi para a turma, Marina, a turma toda lá, para dar uma de mão para ver se levava o cara para o mental soma. Depois nós desistimos. Você não é confiável, é um meninão. Ele tinha 40 anos, tinha às vezes a idade dele emocional é de 10 anos. Então, veja, é típico isso aí. Uma pessoa sem maturidade. Uma boa parte desses médicos, todos que eu vi na minha vida foram assim. Agora, o maior de todos que eu vi desse povo todo foi o Arigó. Agora, Arigó, eles chamam ele de Arigó porque Arigó é um boboca, você sabe. Minas Gerais é o nome que a gente chama. Existe no UAS. Pois é, boboca. Arigó. Arigó. Agora, o que se passa? Ele não era nada Arigó em certas coisas, era o jeitão dele. Que ele triscava, aquelas coisas e tal, jeitão e tal. Mas ele era impressionante. Eu via fazer assim, não, precisa de energia, peraí, vamos colocar energia nisso. Fazia assim, daí a pouco apareciam umas gotas no ar, assim, caía em cima do cara. Eu vi isso tudo. Entende? E ele trabalhando com canivete. Não, me dá um canivete aí. Então, dá, velho. Então, essa paracirurgia para o futuro, ela tem que tender a ser mais homeostática. Né? Tem que ter muito trabalho. Esses processos todos de parapsiquismo que nós falamos da conscienciologia, é só assim que isso aí vai melhorar com o tempo. Não é só a paracirurgia, a paraterapia, a paraclínica, tudo isso pode melhorar com o tempo. Entre nós está surgindo isso. Tá, a coisa está caminhando. Esse é o caminho. Pouco a pouco. Pode falar aí, você. A paracirurgia, que é feita, por exemplo, pelo Arigó, que tira coisa do soma, ela interfere também no mental soma, no psicossoma? No mental soma? Ela sai da paragenética. Quando mexe nisso aí, a primeira coisa que eles fazem é desbloquear o que podem, para ver se melhora aquela parte orgânica da pessoa. Na verdade, ele mexe lá para ter consequência aqui. Por isso que se chama cirurgia invisível, a pessoa nem viu o que foi. E ela se sente bem depois. Existe a cirurgia invisível. Eu já vi, por exemplo, pela televisão, aquele Edson Queiroz tirando o caroço do tamanho de um ovo do seio de uma senhora. Eu conheci muito, mas veja a bobagem dele. Ele quis entrar na política e um cara acabou matando ele.
porque ele achava também que era o tal. Então, Agora, eu tentei ajudá-lo, você sabe, esse aí foi um dos que eu tentei ajudar mais. Eu fiz a primeira carta de médico defendendo, para ele não ser preso. Então, assim, ó, enquanto ele está tirando fisicamente o caroço do seio da senhora lá, os amparadores estão mexendo na paragenética dela e curando. Não, aquilo já vem de muito tempo, assim, a pessoa já vem, desde que começou a ir para lá, já começa a trabalhar. Agora, o processo é o vamos ver na hora do problema da cirurgia. Essas coisas funcionam. Sim. How do the projection techniques of South American shamans differ from the techniques you teach? Ele gostaria de saber a diferença. O que é da South America, que está perguntando o quê? A diferença das técnicas projetivas dos xamãs com relação às nossas técnicas projetivas. As nossas técnicas são técnicas. Elas são racionais. Xamã segue a emoção, a tradição e o folclore da natureza. Então é uma droga total. Nós não, tudo nosso é racional. Não tem nada de, sabe, processo irracional ou apenas de simpatia ou um processo folclórico. Por onde que se pode começar a organizar as suas ideias quando seu ambiente é totalmente fora de lógica? Se puder cair fora do ambiente, fazer um holopensene diferente. Agora, se você é obrigado a ficar lá, é através do exemplo. Olhe os fatos que você pode exemplificar a modificação, principalmente a reciclagem intraconsciencial. Há muitas pessoas que, frente a catástrofes naturais já esperadas e anunciadas, como as do Japão e do Rio, se prendem a ideias apocalípticas de seitas supostamente até avançadas, mas com aspectos a priorísticos profundos, ao modo de renovação do planeta de forma catastrófica, nova vinda de Jesus e coisa do gênero. Tá. De que forma auxiliar no esclarecimento dessas pessoas que paralisam sua vida em vários aspectos e dizem estar se preparando para tais eventos e usando isso como desculpa para deixar de cumprir tarefas básicas, como trabalhar para o próprio sustento ou melhora do grau de instrução? Como esclarecer esse fanatismo, principalmente em relação à pessoa da própria família? Olha, o que você está querendo é a pior coisa que tem na Terra. É tentar convencer fanático religioso. Eu, por exemplo, trabalhei dentro da religião, depois caí fora. Trabalhei 28 anos. Acho que não vale a pena perder tempo com isso, não. Olha bem. Vê o que você faz com outros que queiram. E dê exemplo avançado de evolução para esse povo, de cosmoética. Pessoa que é fanática, acabou. Pessoa que sacraliza as coisas, pessoas, ambiente, está perdido. Esquece isso, que isso tudo é paratrosférico. Vamos dizer, atraso de vida, retrocesso da sua evolução. Não entendi realmente o que é autoassédio. Pois não. Seria bom você pegar os nossos livros e ler um bocado, né? Tá certo? Fala com ele para ler aí, por exemplo, algum dos nossos livros, onde é que ele acha. Esse aqui parece que é novo aqui. É uma senhora, parece. Esse aqui o nome parece ser. Nossa evolução e outros mais, né? Então, autoassédio nossa seria bom. evolução... Seria bom ver, por exemplo, o Homo sapiens reurbanizado. Esse aí liquida com o assunto. Ele pode encontrar na Epígrafe, Livraria Epígrafe, o telefone é... Autoassédio é a própria pessoa que faz assédio a si própria, a si mesma. Então, ele se tapeia. Por exemplo, esses fanáticos lá que o outro amigo anterior falou, é um autoassédio. É o autoassédio feito através da desculpa da religião. Usando as técnicas do livro Autocura, através da reconciliação, senti que minhas projeções têm estado em contato com a pessoa na qual tento me reconciliar, mas nas projeções o contato com ela fica virtualmente impossível, pois ela me ataca mesmo na projeção. Tentei, de certa forma, pedir ao meu amparador, tentar uma conversa com o amparador dela. Seria interessante também tentar um contato verbal, justamente com contato em projeção. Olha, tudo é possível. Agora, insista no processo de ajudar e pense positivo em favor dela. Você, às vezes, vai conseguir a reconciliação. Agora, se não for,
trata dos outros e deixa ela para lá. Se ela for muito recalcitrante, não perca mais tempo com ela. Ela fica com as tolices dela e você vai cuidar da sua vida e ajudar os outros. Atenda quem queira ser ajudado. Se ela não quer, deixa para lá. O tempo toma conta. É a experiência, vai dar um jeito nela. É isso? É o caminho, é a vida. Nós não podemos ter a veleidade, ou vamos dizer, o cabotinismo de querer ajudar todo mundo que tem na Terra. A gente não vai dar conta. Tem que ajudar aqueles que já pelo menos predispõem à ajuda, que querem melhorar. Então esse é quem deve ser. Esse que não quer é deixar para lá. Agora, abençoa, não pensa mal, deixa para lá. Esse aqui é o ideal. É a vida. Agora, nesse caso aqui, o ideal seria que a pessoa entrasse na TENEPS, começasse a funcionar, que começaria a trabalhar em torno da pessoa, que acabaria ele se rendendo ao processo da assistência. A TENEPS é fora de série. Pode falar. Professor Valdo, ele também pergunta, mas enquanto ele elabora aqui, eu vou perguntar. O senhor fala aqui em parafatologia, na primeira folha, o último lá, o senhor fala na última linha, o senhor menciona aqui para nós o domínio maduro das ECs. A gente já conhece aí as teorias e as técnicas. Agora, qual seria o diferencial, se é que a gente pode apontar um diferencial específico da imaturidade para a maturidade específica? A imaturidade é o casca grossa. A maturidade é o desperto. No sentido Você falar mais que isso? Não, aí não. No sentido da não percepção. Seria isso. Ok. Ficou claro. É a vida, né? É o caminho. Uhum. Quem é que está com o microfone aí? A vontade ternária. Eu acho que hoje vocês entenderam alguma coisa disso, né? Está todo mundo mais quieto. Né? Aqui na frente, na sua frente. Pode falar, João. Eu estava pensando a respeito desses acidentes de percurso com com o pessoal que fazia paracirurgia, o Arigó e os outros. Eles têm um nível emocional muito, né, às vezes, muito precário, né, de baixo. Tem. Uma imaturidade muito grande. Quando tem uma dessoma, já que eles são até maduros assim, na manipulação das energias, e às vezes tem muito boa vontade. Uma coisa que eu posso te falar. Quando o Arigó dessomou, daí a pouco eu encontrei com ele. Eu quis tocar num assunto lá, de uns problemas dele, ele não quis mexer no assunto, que envolvia a família dele. Porque o irmão dele trabalhou comigo, numa empresa. Agora, ele não quis que eu mexesse, porque tinha rolo na família dele. Você está entendendo? Mas ele chegou a ter algum nível de melex, por exemplo? Não, ele não pôde estudar muita coisa, a vida dele era muito atribulada. Esse povo fica uma multidão em torno deles, eles não têm tempo para nada. E a gente tentava explicar. Você veja bem, eu estava lá com o Chico Xavier, expliquei um monte de coisa para ele, entrou no ouvido e saiu no outro. Agora, ele achava que eu era o máximo, o Arigó. E eu achava que ele é que era o máximo. Você está entendendo? Quando eu tive o acidente, o irmão dele, o Eli, foi lá e falou com ele. Mas meu irmão, ele está em coma. Eu falei assim, besteira. O Valdo deve estar fora do corpo, uma boa, ele é que está certo. Não liga para isso não. Ele vai sair disso numa boa, dar a volta por cima na cara de vocês todos. Volta lá e fala com o povo para não se preocupar não, que não vai ficar bom, não tem nada disso. Valdo. Quando ele voltou, eu já estava em casa, já estava bom. Quando ele voltou para o Rio, que ele foi lá, sabe, Matuzinho, para conversar com ele lá, com ele. Aí o Eli falou, você sabe meu irmão como é que é, né, Valdo? Ele falou isso tudo. Eu sei, não, é lógico, você vai perguntar uma coisa dela para ele. E outra coisa, Arigó é meu irmão, né? Igual você. Você sabe que ele gosta de mim, como eu gosto dele. Isso é eu falando para ele depois. Sabe como é que é? Você não se preocupe com o Valdo, não. Isso aí é bobagem, besteira, tira de letra. Mas ele era só para terminar aqui, Grace. Ele era, né, tinha muita gente sempre atrás dele, pedindo ajuda, essas coisas. Aí o senhor falou que ele também extrafisicamente também estava muito no extrafísico ele começou a ver, né? Porque aí já vem a turma, tem que
fazer o balanço, o inventário da própria vida. Eu quis tocar no assunto, ele não quis, eu fiquei quieto, na minha. Caí fora e vim para o corpo. Tudo aconteceu. Eu já narrei essa projeção. Mas isso foi antes dele começar, por exemplo, a trabalhar extrafisicamente como consciência? Não, ele está bem encaminhado. Mas é que lá ele estava com um trauma, né, das coisas dele, porque até um certo ponto ele foi um suicida, né? Ele se matou com aquele jeito dele, o modo dele. Agora, inconsciente. Ele tinha descoincidência vígil, Val? Tinha o quê? Descoincidência vígil? Não tinha nada disso. Ele só via as coisas, sentia o negócio e ele ficava incorporado total. O cara falava com ele em alemão. A dona Erna foi lá muitas vezes. E outra coisa, a minha mulher mesmo também conversou com ele, tudo em alemão. A consciência, o Fritz, aquele era o legítimo. Agora, depois dele apareceu o Fritz aí, tudo quanto era lado. Mas nenhum de nós lá viu quem era real mesmo. A maioria era só nome, porque é assim que eles fazem, né? O Bezerra de Menezes já teve milhares de Bezerra de Menezes com nome. Agora, não mais sobre ele, sobre descoincidência vígil. Quem tem descoincidência vígil não pode dirigir. Pode o quê? Dirigir carro. Pode. Qual pode? Problema? Pode. A descoincidência, você esqueceu, ela tem uma palavra, chama vígio. O que significa vígio? Vígio significa lúcida, consciente. É descoincidência, consciente, lúcida, a pessoa sabe. Se o cara vai dirigir, é a hora que ele está dominando o processo dele. Ele não vai ficar flanar fora e deixar o carro caminhar. Avião ainda vai. Foi o que o Lindbergh fez. O Lindbergh deixava o avião caminhar, saía fora e começava a ver. E ele lá, automático assim, ó. No avião. O avião toma no motor. Ele descreve isso tudo lá no livro. O livro tem o nome do avião dele, Spirit of St. Louis. Tem o livro lá embaixo. Lindbergh. Agora, avião pode, porque a estrada para avião é melhor que a estrada aqui embaixo, é menos acidentada. Ele dava certo. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 59 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais, 31 perguntas online, 26 votos presenciais e 11 votos online. Hoje teremos o recado da Alzira sobre o curso Fundamentos da Conscienciometria. E antes com vocês, a Eliana Manfroy sobre o programa Amigos da Enciclopédia. Boa tarde. Nós queremos convidar todos os teletertulianos a se tornarem mantenedores do programa Amigos da Enciclopédia, para continuarem, podendo usufruir desse benefício que é ouvirem as tertúlias, acessarem a tertúlia online. E também aos tertulianos presentes que não forem amigos, a gente gostaria muito de contar com o apoio de vocês. No dia 27 agora de março, haverá mais um sorteio, os sorteios são mensais agora, onde vamos sortear um netbook da marca Acer, seminovo, doado pela Maria Cristina Nievas, nossa colega que está na Argentina, um curso Assistenciologia doado pelo IPC e o livro do professor Marcelo da Luz, Onde a Religião Termina. Então, dia 27. Quem se associar hoje ou amanhã, por exemplo, já estará concorrendo a estes prêmios. Informações pelo site www.enciclopediadaconscienciologia.org. Novamente, www.enciclopediadaconscienciologia.org. Obrigada. Boa tarde. A Consus estará iniciando uma nova turma dos Fundamentos da Conscienciometria. O objetivo deste curso é ajuste da autoimagem e bases para autoconscienciometria técnica. Os benefícios deste curso: desdramatização e aumento da criticidade, autopesquisa de trafores, trafares e trafais, identificação de temperamento e valores pessoais, autodiagnóstico dos mecanismos de defesa do ego,
estudo da escala evolutiva das consciências e técnica de autoavaliação conscienciométrica. Este curso está previsto para o dia 26 de abril de 2011, nas terças-feiras à noite, a partir das 19 horas às 22 horas. Informações e maiores na recepção do CAEC. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Semana do Detalhismo, eleito com 7 votos, a especialidade Holopercussio Cienciologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.